Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Eu não pude gravar um vídeo hoje porque tivemos um problema aqui na rede elétrica. A minha casa estava sem energia, a da minha mãe estava com energia parcial e foi em toda a localidade esse problema, não é? Para variar, onde algumas casas ficaram com energia parcial e outras sem energia, então não pude gravar. Mas o intuito desse vídeo rápido aqui para vocês é o seguinte. Você, por exemplo, segue algum canal que fica dando fake news? Por exemplo, notícias de futebol, contratações do seu time. Quando você segue canais que dão notícias falsas, os famosos clickbaits, né? E você vai lá todo afoito, esperançoso que vai vir um jogador para o seu time, quando você clica lá é uma especulação ou uma suposição. Então pare de clicar em canais desse tipo assim. Porque quando você clica, você estimula esses caras a fazerem essas barbaridades sempre. Eu evito de clicar em gente assim. Eu sou flamenguista e alguns canais que eu sigo são responsáveis. Eles passam a notícia de forma profissional, de forma coerente, de forma certeira, né? E quando é uma suposição, eles alertam que pode não ser verídica a notícia. É o que estão dizendo, é o que estão falando. Então eu tenho que aqui parabenizar, não é? O Arquibancada da Nação, do meu amigo Marcelo Canela. Tem um outro dono também. Tem o canal também Urubucan, que é do Ronaldo, também tenho contato com ele pelo WhatsApp e pelo Insta eu tenho com Canela e pelo WhatsApp também. O canal do Fernando Gil, que é um canal muito bom, apesar dele ser muito doido, mas é um canal que ele não tem essa coisa de querer dar o furo, e muitos canais querem dar o furo a toda hora, e dão o furo errado, né? Em vez de dar o furo certo, dão o furo errado. Porque falam de 100 notícias, 10 dão certo. Às vezes menos ainda, às vezes 5 notícias dão certo. As outras é tudo mentira, tudo fake news, então é muito chato. Falei da Urubucan, tem o Coluna do Fla, que eu tenho um amigo lá também, que trabalha, o Roberto Nazário, locutor e diretor de FM, muito amigo meu. Então são pessoas responsáveis, são profissionais exemplares. Então, se você torce para um outro time, presta atenção no que o seu YouTube está passando para você de informação. Porque se ele tiver mandando para você notícias só para fazer com que você clique e perca seu tempo vendo uma mentira, então pare de seguir ou pare de assistir aos vídeos, porque com certeza ele vai ficar com medo de perder os seus inscritos e vai começar a passar a falar a verdade. É muito triste quando acontece esse tipo de coisa, é horroroso. Uma outra coisa que eu tenho que falar aqui também, eu estava conversando esses dias com um grande amigo meu que é botafoguense, o Oswaldo Júnior, e ele me falou, cara, você é um cara tão competente, um cara tão bom com a comunicação, por que o seu canal não cresce? Bom, aí eu tive que responder para ele mais ou menos assim, vou aprimorar a resposta aqui agora, depois eu sei que ele vai ver, ele é inscrito aqui no canal. Existem pessoas que, mesmo que não sejam competentes, mesmo que não pronunciem as palavras corretamente, mesmo que não tenham uma linguagem correta, uma linguagem legal, são pessoas que têm carisma, são pessoas que, como eu posso dizer, eu fui com a cara desse cidadão aí, vou seguir o canal dele. Então, na internet acontece muito isso. Em alguns casos, é por maldade de quem está assistindo, porque tem gente que está assistindo que olha para você e fala assim, esse cara não precisa. Bom, se eu estou aqui é porque eu preciso, né? Senão eu não estaria. Mesmo precisando e sem ganhar, eu faço porque eu gosto. Isso me dá prazer. Então aquilo que me dá prazer, eu vou e faço. É simples assim. É claro também que existem pessoas que eu sei que me acompanham
sem serem inscritas no canal. E eu confesso para vocês que eu posso saber quem é, eu consigo saber quem é. Então a gente vê que existem algumas pessoas que têm uma certa maldade. Só que eu não tenho isso. Dentro de mim tem bondade, então eu vou exalar bondade. E cada um exala aquilo que tem dentro de si. Então é mais ou menos assim que eu respondi para ele. Crescer pode crescer algum dia. Esses dias eu fui pesquisar sobre um aplicativo que eu quero fazer lives, inclusive lives de futebol e outros tipos de lives. E esse outro tipo é um tipo que é para ajudar as pessoas que têm algum problema, que estão sozinhas, talvez será de madrugada, pessoas que estão sofrendo. Eu vou tentar tirar a tristeza do coração dessas pessoas, eu vou tentar fazer com que a vida de outras pessoas melhore. É o que eu tenho para oferecer. Aceita quem quer, e quem não quer, vá seguir o que quiser. É mais ou menos assim, tá certo? No meu caso, pode ser porque o meu conteúdo não é um conteúdo legal, pode ser que eu fale de uma forma que eu desagrade as pessoas. Esses dias eu fiz um vídeo dando notas aos jogadores do Flamengo e em alguns momentos eu falei mal de alguns jogadores que são objetos de desejo de alguns torcedores. E eu estou dizendo isso mesmo, objeto de desejo. Porque tem gente que se excita com jogadores, não é? Eu citei que o Gerson, ele é um jogador que ele faz com que o meio-campo fique mais lento. Deram dislike no vídeo, achando que vai me prejudicar. Queridos, o like e o dislike para o YouTube tem o mesmo poder. Então, quem der dislike vai estar me ajudando. Então, pode dar dislike à vontade aí, tá certo? O pessoal pensa que eu esquento um negócio desse. Eu não esquento com esse trem não, rapaz. Eu estou falando aqui porque eu tenho que explicar uma coisa. Esses dias eu vi uma entrevista de um técnico, e um técnico muito bom, eu não vou citar o nome dele aqui não, mas ele falou tudo que eu falei. Ele falou que o Gerson é um excelente jogador, eu também acho o Gerson um excelente jogador, só que a minha crítica não foi ao Gerson pelo futebol dele, porque eu acho ele bom, eu acho ele craque. A minha crítica foi ao louco do Sampaoli, que quer um tipo de time, e eu vou explicar para vocês. Ele gosta de jogar com jogadores abertos pelos lados. Eu fui irônico aqui agora mesmo, aqui, para vocês terem uma noção do que eu estou querendo falar. Ele gosta de jogadores assim, velozes e abertos pelos lados. Ou seja, ele quer um time que possa jogar de uma forma meio que reativa. É mais ou menos assim, posicional reativa. É basicamente isso. E o Gerson não serve para esse tipo. Tá entendendo? Por quê? O Gerson, ele é um jogador que ele pode segurar a bola no meio-campo. Ele é mais lento. Ele é um jogador que cadencia. Tá entendendo? Então, se você quer um time para reagir num contra-ataque rápido, ele não cai bem. E para confirmar, o técnico que deu a entrevista falou o que eu citei. O jogo que foi um dos melhores do Flamengo nesse ano foi contra o Grêmio. Acho que foi contra o Grêmio, se eu não me engano, que o Gerson não jogou. E o time jogou de uma forma completamente diferente. Estão entendendo? O problema está onde? No Gerson? Não, o problema não está no Gerson. Essa é a característica dele e vai ser útil em determinados jogos. Assim como em determinados jogos o Pedro é mais importante do que o Gabriel. E em determinados jogos o Pedro e o Gabriel poderão jogar juntos. Estão entendendo? Tem jogadores adequados a cada jogo diferente que tem. E é isso que muitos torcedores não entendem. O torcedor, ele acha que tem sempre que jogar aquele jogador que ele tem tesão, aquele jogador que ele é apaixonado. Tá entendendo? Então não é assim. Eu sou fã de Arrascaeta, de Everton Ribeiro e de Bruno Henrique. 3 que eu sou fã. Mas tem tipos de jogos que o Bruno Henrique não vai cair bem. Tem tipos de jogos onde tem muita força bruta
que o Everton Ribeiro não vai cair bem, vai tomar porrada toda hora e vai cair toda hora, porque ele é frágil, franzino. Então, eu sei que tem determinadas situações que alguns jogadores vão se adequar e outros não. Estão entendendo? Eu falo muito essa palavra, né? É para ver se vocês estão entendendo. Porque tem gente que eu falo aqui e entende outra coisa. Então complica, aí fica difícil, meu compadre. Fica muito difícil. Aí o negócio vira comédia. Então vamos refletir aqui. Quando eu falo alguma coisa, eu falo com relação à partida que eu assisti. Como tivemos várias partidas onde o Gerson detonou. Teve aquela que ele fez gol, né? Foi no sul do país, acho que o Flamengo perdeu, mas o Flamengo jogou melhor, acho que foi contra o Inter, se eu não me engano. Me foge a memória essas paradas, mas o Gerson jogou barbaridade, craque. Só que naquele jogo era para ele. Sacaram, né? Mudei a palavra aqui para não ficar repetitivo demais. É basicamente isso. Então, quando eu falo, eu não tenho implicância com jogadores nenhum. Eu acho que alguns até estão me surpreendendo, outros estão me decepcionando. Uma crítica que eu faço ao Sampaoli, ele tem que separar essa coisa do desejo dele, não é? Que tem alguns jogadores que ele gosta muito. Eu fui bem malicioso agora aqui, não é? Ele está evitando alguns jogadores, que é o caso do Rodrigo Caio, que é um craque, mas ele não gosta. O que causou esse problema aí do Pedro é também culpa dele, em parte, mesmo que ele tenha dado oportunidade ao Pedro em algumas vezes. Mas eu vi um depoimento que o Pedro, antes de ir para a seleção, o Sampaoli falou que ele queria que o Pedro jogasse de uma forma diferente. O Pedro disse que ia tentar fazer aquilo que ele pediu. Acabou não dando certo, aí o Sampaoli ficou com raiva. Eu acho que não existe jogador insubstituível. Nesse jogo passado, o Gabriel poderia ter saído também no intervalo e deixado o Pedro para o segundo tempo. O Sampaoli, às vezes, ele complica situações que poderiam ser controladas, equilibradas pelo técnico. O Dorival Júnior fazia muito bem isso. Ele conseguia dar um equilíbrio. Então é isso que precisa. Eu não estou aqui culpando o lado A ou o lado B. Só que se deve ter um equilíbrio. E os próprios jogadores têm que saber que estar no banco não é problema. Eles são funcionários. Da mesma forma que tem que entender o jogador que está no banco querer jogar também. Então tem que parar com essa infantilidade, porque antigamente não era assim não. Antigamente não tinha essas papagaiadas não, jogava quem estava melhor. E o futebol era muito melhor do que é hoje. E tem muita gente aqui que é novo, que diz que esse time de 2019 foi melhor do que o time de 81. Não chega nem perto. Desse time, os jogadores que eu citei aqui, Bruno Henrique, De Arrascaeta, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio, e Felipe Luiz, por exemplo, são jogadores que poderiam fazer parte daquele time de 81. Mas não é todo mundo que poderia fazer parte, não, desse time atual. Mas esses que eu citei aqui poderiam fazer parte, pela qualidade do futebol que eles têm. Então entendam isso daqui, não é que eu esteja criticando, mas eu estou dizendo que tem muita gente que idolatra e acha que o ídolo, a todo instante, tem que estar em campo e não ser substituído mesmo que esteja mal. Eu já falei aqui em alguns vídeos do nosso canal que 2 jogadores, ou 3, é o caso do Everton Ribeiro, do De Arrascaeta e do Bruno Henrique, que eu insisto com eles, mesmo que eles não estejam bem. É porque eu já vi muitas vezes eles mal no jogo, meio devagar, errando um bocado, e do nada eles faziam uma coisa surpreendente. Mas volto a dizer, não existe ninguém insubstituível. Todos têm que saber que podem ser substituídos. E o técnico não pode defender alguns, manter os preferidos dele maus em campo e tirar os outros que ele não gosta, mas que estavam melhor. Isso é culpa do técnico. Então, ele não pode fazer isso.
Aí gera esse tipo de problema que aconteceu. Eu estou um pouco decepcionado com alguns YouTubers que estão explorando esse caso aí, enchendo o YouTube de fake news, de suposições, de notícias falsas, de coisas absurdas. E é um negócio muito chato. Eu não sei como tem gente que clica nesse tipo de canal ainda. É uma sacanagem. O outro caso que eu vou falar para vocês aqui, num dos grupos que eu participo, aí eu até deixei aqui no celular gravado aqui para não esquecer, um rapaz, o Leandro, eu não vou dizer qual é o estado dele, não é do estado do Rio, ele diz que ele tem 45 anos e ele se apaixonou loucamente por uma moça de 23 anos. E essa moça correspondia, né, às investidas dele. Só que ele tem um grande amigo de infância. E esse amigo chegou nele e perguntou assim: ô Leandro, você tem alguma coisa com fulana de tal? Aí ele falou: né, nós estamos trocando olhares, paquerando. Por quê? Da pergunta. Aí o amigo foi e disse: não, é que ela é muito amiga da minha irmã e ela falou com a minha irmã que ela está na dúvida entre 3 caras. Um dos caras é você, o outro cara é um casado de 48 anos, casado pegador, safadão, bem de vida, dinheirudo. E o outro cara é um separado de 52 anos. Essa menina gosta de homens mais velhos, hein? 52 anos. O cara, né, traiu demais a esposa e também era traído demais. E ela está em dúvida. E ele me pergunta o que eu faria. O que eu faria? Eu ia sair fora. Não ia ficar nem olhando mais para ela. E essas coisas de mulheres interesseiras, eu presto atenção nisso daí. Mulher que fica indo muito a lojas de homens viúvos ou separados, algum interesse tem, não é? Fica muito assim, se aproximando de determinados tipos de homens. Então esse tipo de coisa me chama muita atenção e eu presto atenção nesse tipo de coisa. Pra gente se afastar de gente desse tipo, né? Porque você vai ficar com uma pessoa que é interesseira, que está interessada em você pelo que você ganha, pelo que você tem. Não é legal. Isso aí não é legal. Sabe por quê? Porque o dinheiro um dia acaba. É a mesma coisa que eu falo para os homens. Vocês que se interessam por mulheres só porque são lindas, jovens e lindas, gostosonas, isso um dia acaba. As pessoas no mundo, na nossa realidade, elas não se envolvem com outras pessoas por causa do caráter. 95% das pessoas se envolvem ou pela aparência ou pela condição financeira. E só 5% vão pelo caráter. E não adianta a pessoa dizer: não, eu sou uma pessoa de conduta corretíssima, eu sou uma pessoa de igreja, eu sou uma pessoa temente a Deus, mas falar até papagaio fala. Eu quero ver nas atitudes, e nas atitudes o que eu tenho visto é o contrário do que as pessoas falam. A maioria das pessoas falam uma coisa e fazem outra completamente diferente. Então a minha sugestão para você é que mesmo que você a ame, mesmo que você esteja apaixonado, parta para outra. Se você tem esse plano de casar, não é? Você já está com 45 anos, não aposentou ainda também não? Porque eu penso o seguinte, para eu casar tem que ser uma mulher abençoada, tem que ser aquela mulher certa, enviada por Deus. E a mulher ela tem que merecer. Se ela não merecer, se ela tiver atitudes inadequadas, não vai ter a mínima chance. Porque o meu valor é alto. Não são todos que têm o que eu tenho, que fazem o que eu faço, que são o que eu sou. Então, eu posso garantir isso para vocês, porque eu sou inesquecível. Não estou dizendo que eu sou perfeito, eu tenho defeitos também.
Todo mundo tem defeito. Se você achar que existe alguém que não tem defeito, você é maluco. Todo mundo tem defeito. Nós temos defeitos. Só que eu sou perfeccionista. Então, eu dou valor àquela que me dá valor. Então, pelas atitudes da mulher, se as atitudes forem erradas, equivocadas, vai fazer com que eu também tenha atitudes do mesmo tipo. E eu não gosto de errar, eu gosto de acertar. Então, nesse caso aí, deixe ela ficar em dúvida entre um e o outro, e você sai fora. E deixe claro para ela que você vai sair fora, porque não tem regue. Só no caso dela se interessar por um cara casado, já demonstrou que ela é. Só pelo fato dela se interessar por um cara mais velho ainda do que você, que traía a esposa, que foi traído pra caramba, é sinal de que ela não se interessa no caráter. Ela se interessa na condição financeira. Então não vale a pena, cara. Ela vai te usar. Você é só um banco para ela, é um cartão de crédito. Então sai fora. É o conselho que eu dou para você. É uma pena, parece que eu sou um cara frio, não sou, eu tenho sentimentos. Eu tenho sentimentos. Inclusive, estou tentando tirar isso de mim. Mas não é assim, não é algo que você pode... apertou um botão, desligou. Não é assim. E eu estou falando isso porque é ruim você amar alguma pessoa e essa pessoa brinca com os seus sentimentos. Essa pessoa te ignora, essa pessoa em algum momento dá esperança para você, olha para você, aí depois não olha mais. E isso vai dando, né, um sentimento ruim, uma sensação ruim. As pessoas que gostam de brincar com os sentimentos de outras pessoas, as pessoas que ficam em dúvida. Às vezes, eu até imaginei que, pela diferença de idade de vocês, que seria algo desse tipo. A família foi contra, os amigos foram contra, dizendo que você é muito velho, ou inventaram alguma história sobre você. Isso tudo passou pela minha cabeça, e na verdade foi outra coisa, não é? Mas são coisas que machucam, porque se a pessoa acreditou no que os outros falaram, ou se a pessoa deu ouvidos a outras pessoas dizendo que a diferença de idade é prejudicial, não. Quando se tem caráter e quando se tem amor, a idade é o mínimo. Não tem importância nenhuma. Posso garantir para vocês. Agora, se for por interesse financeiro ou de beleza, um dia acaba. Aí o sentimento também acaba. Porque esse sentimento não tem nada a ver com amor. Eu conheço história de casais de 30 e poucos anos de diferença. O homem morreu quase com 100 anos e a mulher ficou ainda viúva por uns 20 anos, 25 anos mais ou menos. E depois também faleceu, não é? É uma história antiga. Mas isso daí não é problema, a idade não é problema. O problema é que as pessoas estão se relacionando por outros motivos, que não amor, e geralmente são pessoas com caráter duvidoso. Aí não vai dar certo. Não deu errado por causa da idade, deu errado pela falta de caráter e pela falta de amor. Simples, parta para outra. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, meio assim, a torto e a direito, mas vai dessa forma mesmo aí para vocês não ficarem sem a minha pessoa, né? Sentiram falta, né? Eu sei que tem uma meia dúzia aí que gosta de mim e torce por mim. E é por vocês que eu faço os vídeos. Por vocês e por mim. E as outras pessoas que não têm bondade no coração, cada um fica no seu lugar. E no futuro também, né? Cada um vai para um lugar diferente. Tchau, tchau.